Aos 30, muitas pessoas se sentem perdidas, sem rumo, com aquela sensação de fracasso, com a sensação que elas deveriam estar muito mais à frente do que onde elas estão. E por mais que talvez você ainda não esteja nessa fase, saiba que isso é comum e que provavelmente você tem alguma chance de passar por isso também. E isso não é uma coincidência. Isso envolve vários fatores, que é o que eu vim falar um pouquinho sobre hoje. E envolve desde ser a fase onde as pessoas elas estão começando a se estabilizar profissionalmente, a construir família, a se casar, e também porque hoje, especificamente nas pessoas que têm 30 anos agora, ou seja, pessoas que nasceram entre os anos 90 e até 2003 ali, que é essa geração, são pessoas que participam dessa geração que pega um pouquinho dos millennials ali, o início do Z, que é uma geração fracassada. É uma geração que teve modelos de pais muito ruins, então a tendência é que você conheça vários amigos ou você seja uma dessas pessoas que não tem uma estrutura familiar bem estabelecida. Então, ou você tem problema com o pai, ou com a mãe, ou com ambos, ou eles nem foram presentes na sua vida. É aquela fase também que os amigos começam a ter cargos melhores, conquistar coisas melhores, como carro, casa, começar a se casar, começar a ter filhos. Então, meio que você sente que todo mundo ao seu redor está evoluindo, mas que você está estagnado. Então, junto essas duas coisas, e essa geração que eu falei de 90 até 2003, isso é mais grave do que nas outras. Porque todo mundo que você perguntar, seja uma pessoa de 60, de 90, talvez até que pessoas mais velhas não, mas assim, as pessoas ali dos anos 80 pra cá, sempre que ele chega nos 30 anos, tem aquela sensação que tipo assim, nossa, peraí, era pra eu estar aqui mesmo? Será que não devia estar um pouquinho mais pra frente, ter um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de bem, um pouquinho mais disso, de aquilo? E isso é natural. E principalmente para a geração agora que está fazendo 30 anos hoje, que deve ser o seu caso, ou deve estar chegando próximo disso, a gente viu os nossos pais construindo coisas muito rápidos. Então é normal o seu pai, a sua mãe ter uma casa, um tio seu ter uma casa, ter um carro. E hoje pra gente parece que é muito mais difícil. Parece que pra gente tem que trabalhar o triplo, o quádruplo para conquistar a mesma coisa que os nossos pais estavam conquistando aos 20, 30 anos ali. Então a gente tem essa sensação que, não sei, a gente não cresceu vendo isso. A promessa era: você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, ou você vai trabalhar muito, se dedicar, e você vai colher os frutos disso, e simplesmente esses frutos nunca chegaram. A árvore está seca. E por mais que você ache que essa experiência é individual, né? Nenhuma experiência é individual e esse é um desses casos. Então, por mais que você esteja nessa fase e ache que é só com você, pode ter certeza que até mesmo aquele amigo seu que parece ser bem sucedido, ele pode estar passando por isso. São raras as exceções. E eu quase fui um caso desse. Eu quase cheguei ao centro me sentindo fracassado. A minha vida mudou e eu consegui de fato chegar ali na beirada, né, aos 45 do segundo tempo. Eu com 29 anos consegui fazer a minha vida mudar. E um dos intuitos desse canal é te mostrar como você também pode fazer isso, mas não é o foco desse vídeo de hoje. A gente pode trazer isso depois, eu posso contar o que eu fiz, o que aconteceu para eu conseguir ter esse sucesso, mas o vídeo de hoje não é para isso. Mas aí voltando pro tema, então se você tá sentindo isso, primeiro, saiba que você não tá sozinho, e principalmente se você tá nessa faixa etária que eu falei, nasceu nesses anos aí, provavelmente tem várias pessoas que compartilham disso, e parte a culpa é sua e parte não é. Porque, igual eu falei, a gente tem um modelo ali dos nossos pais, a gente tem uma promessa deles que era só a gente ir pra faculdade, arranjar um bom emprego e nossa vida estava resolvida. Porque apesar deles não terem faculdade, muitos deles, pelo menos eles trabalharam, se dedicaram e conquistaram muitas coisas. Tanto que às vezes pode até gerar até uma pressão ali, tipo, nossa, na minha época, na sua idade eu já tinha construído uma casa, eu já tava com 3 filhos, era você e seus irmãos. Só que simplesmente a nossa fase não tá, na nossa idade, não, a nossa geração não tá tendo isso. E inclusive, a nossa geração está abrindo mão de ter filhos. E isso está muito conectado a isso também, porque a gente muitas vezes teve estrutura familiar ruim e a gente não quer que os nossos filhos tenham isso. Então, mais uma vez, é outra coisa que influencia nessa crise dos 30 anos. Então, muita gente já estava com a vida resolvida, filhos, e a gente está abrindo mão disso justamente porque a gente teve experiências ruins com os nossos pais, né? Os pais da geração anterior da gente foram pais, em sua maioria, muito ruins, pais que colocaram pressões muito grandes, que prometeram muitas coisas que a gente não conseguiu colher. E essa é a parte que, assim, não é culpa nossa, a gente foi iludida, a gente é uma geração que foi iludida. E a nossa geração, em grande maioria, ela é, assim, fracassada. Tem muito mais dificuldade
de conquistar as coisas, trabalha muito mais e recebe muito menos. E isso envolve 1 milhão de coisas, macroeconomia, geopolítica, globalização, envolve várias coisas que vão sair um pouquinho do tema aqui, a gente depois pode bater no ponto específico aí da geopolítica, de como é que o mundo conectado, ele acabou afastando a gente de alguns sonhos, ele trouxe muitas possibilidades, mas afastou a gente de algumas outras coisas, mas o foco se você está nessa idade se sentindo fracassado, saiba que você não está sozinho, e saiba que existe sim maneiras de fazer isso ficar melhor. E aí o foco não, de novo, a gente está falando de o que não é o foco nesse vídeo, né? Mas eu só queria trazer essa reflexão, que primeiro, a nossa geração, ela foi jogada na fogueira, então a gente está na transição, tanto que a gente vê a geração mais antiga tendo sucesso e a gente vê a mais nova também. Então a gente vê menino de 16, 15, 17 anos que nem está na maioridade e já está andando de carrão, conquistando coisa, abrindo empresa, fazendo milhões e a gente fala, caralho, da onde que eu me perdi aqui? O que eu perdi aqui nesse meio tempo que não me falaram que a geração mais nova teve sucesso, a anterior teve e só eu que estou aqui estagnado? Então isso é uma coisa geracional. A gente está sofrendo com isso, mas parte também é culpa nossa. Porque a gente não se preparou. Então a gente não teve uma boa estrutura familiar. Pais e mães muitas vezes que pecaram em vários pontos com a gente, que aí não é culpa nossa, coisas que acontecem. Política, o mundo também a gente não controla. Só que a parte que a gente controla, a gente também falhou. A gente às vezes colocou energia em coisas erradas, preocupou demais com coisas pequenas ou com coisas que eram desnecessárias. E a gente trouxe para a vida, seja um relacionamento que acabou sendo tóxico pra gente, uma amizade que só puxou a gente para trás ou não deixou a gente progredir. Porque eu já falei em outro vídeo, as pessoas querem te ver bem, mas não melhores que ela. E quando você traz muitas pessoas dessas ao seu redor, confia muito nas pessoas, tem uma dependência emocional muito grande de terceiros, seja um amigo, um familiar, um namorado, um esposo, a esposa, isso acaba que te atrasa. Porque igual eu falei no último vídeo, que eu vou deixar aqui salvo para quem quiser assistir, você primeiro tem que se salvar para depois salvar outras pessoas. Só que a nossa geração, ninguém falou isso pra gente, então a gente deixou isso passar. Então a gente não teve essa autorresponsabilidade de bater no peito e falou, beleza, eu não vou chegar nos 30 e fracassar. E mesmo que você chegou nos 30 anos e ainda não teve sucesso, deixa eu te falar, tudo bem, tá tranquilo. Cada um tem seu tempo. Alguns foi aos 16, igual tá acontecendo hoje. Outros vão ser na tampa da beirada, igual comigo, aos 29. Com algumas vai ser aos 40, aos 50, não tem problema. A gente fica com essa pressão muito grande dos 30 anos, por quê? A gente tem a infância, depois a gente tem a adolescência e a gente tem a fase adulta, que é ali dos 20 aos 30. Chegou nessa fase adulta, a próxima não vai ter uma outra quebra muito grande. É um adulto ainda, você continua. Só que se espera o quê? De uma pessoa que está chegando ali próximo dos 30, indo para os 40. Que seja uma pessoa já estabelecida, que já tenha um emprego bom, que já tenha bens comprados. Só que isso não vai acontecer sempre. Não vai acontecer com todo mundo. Igual eu falei, hoje o mundo conectado ele traz mais oportunidades, só que a gente foi tão treinado para ficar no modelo que a gente não enxerga as oportunidades ou que a gente tem que ter medo das oportunidades, que a gente deixa passar. Então, quantas pessoas hoje preferem estudar 3 anos para fazer um concurso público, ao invés de ficar 3 anos tentando construir um negócio sólido? Eu vou te falar, se pelo menos a minha geração, a grande maioria prefere estar num concurso ganhando 5 mil, estável pelo resto da vida, do que arriscar numa empresa que vai começar dando 1.000, 2.000, mas que um dia pode chegar a dar 20, simplesmente porque ela está esperando aquela mágica que falaram que a vida dela ia acontecer. Então hoje o concurso público no Brasil é o que garante essa segurança. Toda aquela promessa que a gente ouviu, estuda, acha um bom emprego, que você vai ter sua vida resolvida, tudo isso a gente vê ali dentro pelo menos o caminho mais fácil é dentro do mundo dos concursos públicos, ser servidor, seja da prefeitura, do estado, da federação. Só que a nossa geração ficou presa nisso. E isso fez muito mal pra gente. Então, grande parte das pessoas que se sentem fracassadas é porque tem vários amigos que fizeram concurso e começaram a conquistar as coisas. As pessoas que estão ali, ou no CLT, ou que estão batalhando para abrir uma empresa, elas ainda talvez não tenham chegado no ponto que realmente a vida delas muda. E acaba que, como esse é muito tentador realmente você fazer um concurso e ter estabilidade pelo resto da vida, a gente perdeu o passo. Então a gente olha e fala, caralho, que momento que minha vida entrou nesse loop, que do nada eu tava fazendo 18, curtindo ali, e do nada, pum, tô com 30. E ainda não tenho um bom emprego, não tô bem formado, não tenho um carro, não tenho uma casa, não tenho um filho, uma família, quiçá um relacionamento.
E é normal estar tonteado. Só que você tem que olhar para a sua vida e você não tem que estar preocupado que você está com 30 anos e é fracassado. Você tem que estar preocupado só assim, ó, eu ainda não tive sucesso, eu ainda sou um fracassado. A idade é irrelevante. Tem gente que aos 60 anos começa a empreender, dá certo, aos 60 anos começa a fazer alguma coisa que dá certo e conquista o sucesso, seja financeiro, seja questão de adotar alguém, ter uma família, existem várias possibilidades de sucesso. Mas a idade, a gente fica muito apegado a isso porque é uma pressão muito grande da sociedade. Ah, na sua idade já tinha isso, já tinha aquilo. Só que você tem que fechar os ouvidos, ignorar o que tá todo mundo falando e olhar pra você mesmo. Beleza, eu tô onde eu queria estar? Não. Ok, por que eu não tô? O que me levou? Então eu vou começar a partir de agora a fazer tudo que eu acredito que seja possível para chegar onde eu quero. E ainda assim, se não der certo, vai de novo, de novo, de novo. Porque eu já falei em outros vídeos. Eu tô no digital, né? Eu empreendo pela internet há 7 anos. E só há um ano e meio que as coisas começaram a dar certo. Se o Alessandro de 5 anos atrás tivesse desistido, o Alessandro de hoje não estaria colhendo os frutos. Então, o problema não é você ser fracassado, é você ser fracassado e ficar contente com isso. E nem é, às vezes, nem ser fracassado, ser medíocre. Porque a gente tem um peso muito negativo nessa palavra, em questão de, se você é um medíocre, você é um bosta. Não, não é a mesma coisa. Você ser medíocre é você estar na média. É você não estar nem ganhando pouco demais, nem muito. Você está ali no meio. Você vai ter uma vida mais ou menos. Então a mediocridade é um mais ou menos. E você tem que fugir disso. E para isso, espero que tenha ficado claro que essa geração às vezes está perdida ou não, às vezes é culpa sua ou não, mas existe maneiras de sair, e se você quer descobrir essas maneiras, assiste os vídeos que eu já postei e os próximos, que cada vez mais a gente vai chegando nesse ponto onde eu vou dando ferramentas para vocês irem melhorando nesses pontos. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, manda para alguém às vezes que está nessa crise, às vezes não é você, mas você conhece alguém que está nessa crise, que eu tenho certeza que pode ajudar ele. E muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo. Vou deixar aqui o vídeo que eu falei em destaque, dá uma assistida lá, beleza? Vou deixar aqui. Obrigado.